Quando Avatar estreou em 2009, o mundo do cinema nunca mais foi o mesmo. O filme, dirigido por James Cameron, chegou aos cinemas como uma superprodução ousada, misturando ficção científica com elementos tribais, crítica ambiental e uma revolução visual que tirou o fôlego do público. Em um momento onde a tecnologia 3D ainda era vista com desconfiança, Cameron entregou uma experiência completamente imersiva no universo de Pandora. Mais do que um filme, Avatar foi um marco cultural e técnico que marcou uma geração inteira de cinéfilos ao redor do planeta. A história acompanha Jake Sully, um ex-fuzileiro paraplégico que assume o lugar do irmão gêmeo falecido em um projeto de exploração em Pandora, um mundo alienígena repleto de vida e recursos naturais valiosos. Para interagir com os nativos Na'vi, os humanos criam avatares híbridos. O que começa como uma missão científica e militar, se transforma numa jornada de descoberta pessoal para Jake, que acaba se apaixonando por Natri e se envolvendo profundamente com o povo Na'vi. O roteiro é simples, mas eficaz, misturando aventura, romance e uma crítica direta ao imperialismo e à destruição ambiental, apesar de algumas críticas apontarem semelhanças com histórias já conhecidas como Pocahontas ou O Último Samurai. A força de Avatar está na forma como James Cameron transforma essa narrativa em algo grandioso. A construção de Pandora com sua fauna, flora e cultura própria é um dos grandes triunfos do filme. O cuidado com cada detalhe visual torna esse mundo alienígena tão real que o público sente vontade de visitá-lo. Além disso, a trilha sonora de James Horner complementa a experiência, criando uma atmosfera emocional poderosa. O maior destaque de Avatar, sem dúvida, é sua revolução tecnológica. Cameron esperou anos para que os efeitos especiais estivessem à altura de sua vista, e o resultado foi um salto na captura de movimento. No uso de CGI e na profundidade do 3D, o filme foi o responsável por popularizar a tecnologia 3D em larga escala e abriu caminho para que outras produções se arriscassem mais nesse formato. Mesmo mais de uma década depois, muitos efeitos de Avatar ainda impressionam pela qualidade e realismo. O sucesso de bilheteria foi outro fator impressionante. Avatar se tornou o filme de maior arrecadação da história, ultrapassando os 2,9 bilhões de dólares dos Estados Unidos ao redor do mundo. Ele só foi superado brevemente por Vingadores Ultimato, mas retomou o topo após um relançamento estratégico na China. Esse feito não foi apenas resultado da inovação tecnológica, mas também da campanha de marketing agressiva e da curiosidade do público em vivenciar algo novo nos cinemas. Cameron mostrou mais uma vez sua habilidade de transformar projetos ambiciosos em fenômenos culturais. Mas nem tudo são flores. Algumas críticas surgiram com o tempo, especialmente em relação à profundidade dos personagens e à simplicidade do roteiro. Muitos apontam que os vilões são estereotipados e que a mensagem ambiental, apesar de importante, é entregue de forma um pouco didática. Ainda assim, essas críticas não diminuem o impacto que o filme teve, principalmente por sua importância histórica e visual. A forma como Avatar inspirou artistas, diretores e até parques temáticos mostra sua relevância contínua. James Cameron, já conhecido por sucessos como Titanic e O Exterminador do Futuro, reafirmou seu posto como um dos cineastas mais visionários de Hollywood. Sua insistência em esperar a tecnologia certa e sua dedicação aos detalhes transformaram Avatar em algo muito além de um blockbuster comum. Ele criou uma experiência sensorial e emocional que ressoou com públicos de todas as idades e culturas. Pandora não foi apenas um cenário, virou um símbolo de resistência, beleza e conexão com a natureza. Uma curiosidade interessante é que Cameron desenvolveu até uma linguagem própria para os Na'vi, criada por um linguista profissional. Isso mostra o quanto ele queria que aquele universo fosse autêntico. Além disso, a escolha de atores relativamente desconhecidos para os papéis principais também ajudou o público a mergulhar de cabeça na história, sem distrações com celebridades. Sam Worthington, Zoe Saldana e os demais membros do elenco entregaram atuações sólidas que deram vida ao mundo fantástico. Com as sequências finalmente sendo lançadas muitos anos depois, a franquia Avatar segue como uma das mais aguardadas da história. O tempo entre os filmes foi usado para aperfeiçoar ainda mais a tecnologia e explorar novos aspectos do universo criado por Cameron. Isso mostra que o diretor não tem pressa em entregar algo grandioso. Ele prefere fazer história a cada lançamento. O desafio agora é manter o mesmo impacto do primeiro. Algo difícil, mas não impossível para alguém que já redefiniu o cinema 2 vezes. Avatar não é apenas um filme sobre alienígenas, é uma reflexão sobre o planeta Terra, sobre a ganância humana
e sobre como estamos tratando o nosso próprio lar. A beleza de Pandora serve como um espelho para a destruição que causamos aqui. Mesmo com seus defeitos, o longa é uma obra-prima visual que continua influenciando o cinema moderno. E para quem ainda não viu, a experiência de assistir Avatar continua sendo um espetáculo imperdível que merece ser revivido. O sucesso estrondoso de Avatar não aconteceu por acaso. James Cameron soube unir como poucos a força de uma narrativa acessível com um visual que parecia tirado do futuro. Ainda que a história pareça familiar, uma luta entre exploradores gananciosos e um povo nativo em harmonia com a natureza. O modo como essa trama é apresentada faz toda a diferença. O roteiro, embora simples, é direto, fácil de acompanhar e carrega uma carga emocional poderosa, especialmente quando vemos Jake se transformar de infiltrado em aliado verdadeiro dos Na'vi. Essa virada é o coração do filme e conquista o público pela sinceridade. Um ponto positivo forte de Avatar é a imersão. Poucas vezes o cinema conseguiu fazer o espectador se sentir tão presente em outro mundo. Pandora é mais do que um cenário bonito. É um organismo vivo, pulsante, com regras próprias, cultura detalhada e paisagens que impressionam até hoje. A forma como a câmera se movimenta pelos céus flutuantes, pelas florestas bioluminescentes e pelas batalhas aéreas coloca o espectador dentro da ação. Isso mostra como Cameron tem domínio da linguagem visual e sabe usar a tecnologia a serviço da narrativa, e não apenas como um show de efeitos vazios. Porém, apesar de tantos acertos, é impossível ignorar que Avatar carrega algumas fragilidades. A construção dos vilões, por exemplo, peca pela falta de nuance. O coronel Miles Quaritch é retratado de forma quase caricatural, com sua postura militar rígida e desprezo absoluto pela vida alienígena. Ele funciona como uma representação do imperialismo desenfreado, mas sua ausência de camadas o torna um antagonista previsível. Ainda assim, isso não chega a comprometer a experiência geral, mas é um detalhe que poderia ter elevado ainda mais a profundidade da história. Outro ponto que levanta discussões é o protagonismo de Jake Sully. O fato de um homem branco, vindo do fora, liderar uma revolta nativa, já foi alvo de críticas, por repetir uma fórmula hollywoodiana, chamada de complexo do Salvador Branco. Embora Jake realmente se envolva com o povo Na'vi e aprenda seus costumes, muitos questionam se não teria sido mais interessante colocar um personagem nativo como centro da narrativa. Essa decisão, mesmo que tenha razões comerciais e de identificação com o público ocidental, deixa margem para debate sobre representatividade e protagonismo. Por outro lado, a forma como Avatar trata o meio ambiente e a relação dos seres vivos com a natureza é um de seus maiores méritos. O filme nos faz refletir sobre como a Terra está sendo tratada de maneira semelhante à exploração de Pandora, a espiritual dos Na'vi com Eywa, uma entidade que representa a vida e a consciência do planeta. Reforça a ideia de que tudo está interligado. Essa visão ecológica tem um apelo forte e continua atual, especialmente em tempos de crise climática. Cameron não apenas criou um espetáculo visual, mas também uma mensagem relevante. É curioso perceber que, apesar de ter revolucionado o cinema em termos técnicos, Avatar não gerou uma enxurrada de produtos derivados como outras franquias. Durante anos, parecia que o impacto do filme tinha se dissipado, mas sua verdadeira importância está na transformação silenciosa que causou na indústria. Após Avatar, os estúdios passaram a investir mais em experiências imersivas, mundos criados digitalmente e narrativas expandidas. O próprio Cameron optou por trabalhar nas continuações de forma cuidadosa, mostrando que sua intenção era mais do que capitalizar sobre um sucesso. Ele queria construir um legado. O tempo também revelou o cuidado da produção com a cultura Na'vi. A linguagem criada exclusivamente para os personagens foi elaborada com lógica, fonética e gramática próprias, tornando-se uma das línguas fictícias mais completas já feitas para o cinema. Além disso, a cultura, os rituais e os códigos sociais do povo Na'vi foram pensados com base em estudos antropológicos, o que dá uma sensação de autenticidade e respeito à diversidade. Essa profundidade contribui para que o espectador acredite naquele universo. Mesmo sabendo que é tudo gerado por computadores, a atuação dos atores também merece ser valorizada. Zoe Salda, no papel de Natari, entrega uma performance forte e emocionante, mesmo sob camadas de efeitos visuais. Sua expressão corporal e sua voz dão vida à personagem de forma impressionante. Sam Worthington, apesar de ter um desempenho mais contido, cumpre bem o papel de alguém dividido entre dois mundos. O restante do elenco, como Sigourney Weaver e Giovanni Ribisi, também contribui com atuações sólidas
que ajudam a compor o equilíbrio entre emoção e ação que marca o longa.